Aleluia. Senta um pouquinho. Deus seja louvado. Boa noite a todos. Graça e paz, amém. Mais uma vez é um privilégio estar aqui para compartilhar da palavra. Agradeço a oportunidade, pastor. Quero aqui já informar, né? Já vieram até me perguntar sobre a esposa, né? Está fazendo prova do Enem, né? E aqui a COP, né? Então foi adiado a prova. Hoje é o segundo domingo, né? Segunda etapa. Domingo passado e esse. Então, ela está lá, minha filha está fazendo a prova e minha esposa, né? Eu brinco com ela, é mãe de Miss, né? Mãe de Miss, onde a Miss vai e a mãe tem que estar junto, né? Então, tá lá, brinca. Amém, gente? Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar aquilo que veio ao meu coração. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor. Vamos iniciar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus é o momento da tentação de Jesus. Essa passagem mostra, né, o momento que Satanás vem até Jesus para tentá-lo, né? Eu não quero ler todo o texto para a gente até ganhar tempo. Versículo 3. Mateus 4, 3. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amém? Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Antes de dar continuidade, tentação não... Quando Satanás tentou Jesus com respeito a esse ponto, por exemplo, transformar pedras em pães, existe até aqueles que possam pensar que isso era impossível. Amém? Transformar pedras em pães. Você precisa levar em conta que nós estamos falando de alguém que transformou água em vinho. Então não seria difícil transformar pedras em pães, tá? Estamos falando também de alguém que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Então muitos peixes daqueles que foram distribuídos ali não foram peixes que foram pescados. Amém? Não foram peixes que nadaram. Ou você acredita que aqueles peixes foram pescados? Não, foram multiplicados. Então nós estamos falando de um Deus que realmente tem todo o poder de fazer isso. Amém? Então quando Satanás propôs isso para Jesus, transforme essas pedras em pães, ele sabia que aquilo era possível. Tá? Não vou entrar no mérito por que Jesus não transformou as pedras em pães. Eu estou primeiramente pontuando o seguinte: quando Satanás disse, transforme as pedras em pães, era possível aquilo acontecer. Então, Satanás não propôs algo impossível, algo que ele inventou na cabeça dele naquele momento e diz, eu vou aqui propor algo, mas eu sei que é impossível dele fazer. Não, quando ele disse, se és filho, transforma as pedras em pães. Amém? Agora eu quero chamar a tua atenção para um ponto. Ele diz, se és filho. Então, será que a gente entende o que é ser filho de Deus? Entende? É mais ou menos isso que eu quero compartilhar nessa noite. Ser filho de Deus. Ter essa noção do que significa isso, do que representa ser filho de Deus. Porque Satanás não disse, se tu és Deus. Se tu és Deus, você pode transformar as pedras em pães. E ser filho de Deus pode? É claro que sim. Então, ser Deus, Satanás não disse para Jesus, se tu és Deus, você tem o poder de transformar essa pedra num pão. Tudo bem? Você acredita que Deus tem o poder de transformar uma pedra num pão?
Tem alguém que tem alguma dúvida quanto a isso? Eu acho que não, né? Mas a tentação ou a provocação, vamos dizer assim, de Satanás, não era se Jesus era Deus, se ele era filho de Deus. É muito importante a gente entender esse ponto. Por quê? Quando a gente pensa sobre isso, eu acredito que algumas pessoas pensaram mais ou menos assim. Eu fiz essa pergunta agora, né? Eu disse que Satanás não disse, se tu és Deus, transforma as pedras em pães, mas se tu és filho de Deus. Como Deus, nós não temos dúvida que ele tem o poder, a capacidade para fazer algo, não é? Que foi proposto. Mas como filho de Deus, alguns de nós, eu tenho certeza que pensou, isso não pode. Bom, se isso é impossível, então Satanás estaria mentindo e aquilo não era uma tentação. Você está entendendo o raciocínio? Se Satanás mentiu ao propor que um filho de Deus pode transformar as pedras em pães, isso significa que Satanás mentiu. E de fato aquilo não foi uma tentação, foi apenas um teatro. Agora, se nós acreditamos que de fato isso é algo real, então aquilo foi de fato uma tentação. E Jesus, ele foi tentado como filho. E você precisa entender que para que ele chegasse nessa categoria de filho, a Bíblia diz, Paulo falando na sua carta aos Colossenses, que ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão daquilo que ele era, dos seus atributos divinos. Ele abriu mão e se tornou em semelhança de homem. E como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus andou aqui na terra, ele andou como um homem deveria andar, um homem ungido por Deus. Amém? Jesus não fez o que ele fez porque ele era Deus. Jesus não, por exemplo, tem aquela passagem quando ele diz para a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. Alguém pode pensar, mas também era Jesus. Jesus podia fazer isso e está tudo bem, ninguém se surpreende. Mas Jesus não fez aquilo porque ele era Jesus ou o Deus encarnado. Ele fez como um filho de Deus. Ele fez como qualquer outro homem poderia fazer. Tanto é que ele diz, quando eu digo qualquer outro homem, eu não estou rebaixando aquilo que foi feito, amém? Eu estou apenas pontuando algo que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender algumas coisas. Tanto é que quando Pedro questiona Jesus dizendo, mestre, isso no outro dia, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? Ele diz, se alguém pode me ajudar? Está colocando aqui, tá? O texto. Coloque em Marcos 11. Ixi, fugiu o texto. Eu citei e acabou esquecendo. Por favor. Eu só quero que Marcos capítulo 11, 22. Ao que Jesus disse, tem de fé em Deus. O seguinte, por favor. Porque em verdade eu vos afirmo que se... Está escrito aí alguém? Na sua Bíblia também está escrito alguém? Se alguém. O que significa alguém? Alguém. Qualquer pessoa. Se alguém disser a este monte, pronome demonstrativo, Jesus não disse, imagine um monte, pense no monte e fale com um monte imaginário. Não, Jesus disse, este monte, esta bateria, este baixo, esta caixa. Eu não poderia dizer esta caixa e você ia dizer, que caixa? Este monte... Ele estava apontando para um monte, e era um monte... Eu sei que, às vezes, a gente pega textos como esse, e para que fique melhor, para a gente entender, e de uma certa forma aceitar, a gente rebaixa ele um pouco e pensa assim, um monte imaginário. É um monte imaginário, é um monte de problema. Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. A gente pode usar isso. Mas, de fato, Jesus não está falando de algo imaginário. Ele estava falando de um monte literal. Este monte, se alguém... É claro que para que esse alguém
possa dizer e fazer o que ele disse, esse alguém precisa atender algumas especificações. Dizer, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Não é assim que está escrito? Mas o ponto é, se alguém... Tudo bem, gente? Então, quando Jesus disse isso, quando Jesus ele amaldiçoou a figueira, e outras passagens que Jesus fez milagres, ele não fez isso como sendo Deus, mas um homem ungido por Deus. Alguém que se despiu da sua glória e o Espírito Santo veio sobre ele. Tanto é que já perto do final do seu ministério, ele disse, olha, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Se ele tivesse feito o que fez como Deus, nenhum de nós poderíamos fazer alguma coisa assim. Porque nunca chegaremos a ser Deus. Tudo bem? Mas como ele fez como um homem ungido por Deus, então isso que ele fez, as obras que ele fez, podem ser feitas por nós. É claro que não na nossa suficiência, não na nossa capacidade, né? Não é algo intrínseco a nós, mas debaixo da unção do Espírito. O mesmo Espírito que ungiu Jesus também unge a mim e a você para efetuar, realizar obras. Amém, gente? Então, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, Satanás disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, se tu és filho de Deus, então a pergunta é, o que o filho de Deus pode fazer? Porque o que acontece é o seguinte, gente, nós, ocidentais aqui, desse lado de cá do planeta, do lado de cá, às vezes a gente não tem uma noção do peso das palavras. Muitas vezes, o que é que se passa na cabeça de muita gente? Todo mundo é filho de Deus. Por quê? Todo mundo foi criado por Deus. Então todo mundo é filho. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, quando fala de filho de Deus, ela coloca pessoas num lugar especial. Amém? Numa categoria diferente. Então, o imaginário popular é que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, diz, aqueles que o receberam, falando de Jesus, os versículos anteriores vão dizer o seguinte, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele veio para os seus, os judeus, e eles rejeitaram a Cristo. Mas, a todos quanto o receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam poder. Então, para que uma pessoa saia da categoria de criatura de Deus e se torne filho de Deus, isso só é possível por causa do poder que ele recebe. No momento do novo nascimento, eu sei que às vezes, quando a gente vê Jesus falando com Nicodemos no Evangelho de João, ele disse, olha, é necessário nascer de novo. Porque se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus. Então, mas quando você olha o que Jesus está falando e abre para outras passagens, você vai ver que aquilo que é falado sobre o novo nascimento é algo muito grande. É algo muito poderoso. Então, quando nós pensamos sobre o Filho de Deus, sobre essa palavra, essa categoria, ser filho de Deus, às vezes a gente não faz muito essa diferenciação. Mas quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que é algo totalmente diferente. Certa vez, deixa eu abrir aqui outra passagem, vou pedir para vocês, só um minutinho. Evangelho de João, capítulo 10, por favor. Esse é o momento, Evangelho de João, capítulo 10, é o momento que Jesus, na verdade, os judeus estão querendo apedrejar Jesus. Amém? Versículo 31. João 10, 31 diz assim,
Novamente, pegaram os judeus pedras para ali atirar. Novamente. Então, isso aconteceu várias vezes. Está escrito assim na sua Bíblia, novamente? Novamente pegaram pedras para tirar Jesus. Disse-lhe Jesus, 32, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33. Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Que blasfêmia é essa? Sendo tu, homem, te fazes a ti mesmo Deus. Por que eles disseram isso? Porque Jesus havia dito que ele era filho de Deus. Para os judeus ser filho de Deus, alguém dizer que ele era filho de Deus, era a mesma coisa de dizer que ele era na mesma categoria de Deus. Estava no mesmo patamar de Deus. Estava na mesma... É claro que não é Deus, a pessoa não se torna Deus, né? Mas na mesma família de Deus, na mesma a posição de Deus. Então, os judeus, assim como os judeus, pensavam, muitos cristãos também pensam. Assim como os judeus tinham essa ideia, muitos cristãos também pensam. Eles acreditam em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, é grande, é poderoso, Ele é tudo. Jesus, mas o homem é uma desgraça muito grande. O homem, ele é, sabe? Então eles colocam, mas eles colocam o homem numa categoria que Deus não colocou. Deus não colocou o homem nessa categoria. Não estou falando de todos os homens, estou falando do Filho de Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, no Salmo 8, Davi está dizendo assim, olha, quando eu contemplo as obras das tuas mãos, os céus, tudo que foi criado. Salmos 8, por favor, coloca aí para a gente, para não ficar só citando. Salmos, capítulo 8. Eu não recordo exatamente o versículo, mas eu acho que é o 4. Deixa eu ver aqui qual é. É o 3? É o 3, né? Salmos 8. Olha só. Quando contemplo os teus céus. Isso é muito grande, querido. Pode parecer pequeno, mas contemplar os céus está falando de todo o firmamento, tudo que existe. Hoje os cientistas estão falando de galáxias e a imensidão do universo. E você, quando escuta pessoas dessa área falando sobre os céus, o que a Bíblia está resumidamente falando aí, quando eu contemplo os céus, é claro que Davi não tinha, nesse momento, não tinha essa noção que hoje nós temos, de ver, de poder ver o espaço e tudo isso que existe. Mas ele diz, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos. Ele não está falando isso como diminuindo, concorda comigo? Ele está falando da grandeza que isso é feito. A lua, as estrelas, é que estabeleceste. Por favor, pode passar. Aí ele pergunta, quem é um homem? Que dele te lembres, e o filho do homem que eu visites? Perceba que ele diz, quando eu olho para os céus, quando eu olho, eu acredito que todos aqui já passaram por essa experiência que eu vou relatar agora. Às vezes você está em casa, está vendo algum programa, está vendo alguma coisa na TV e está vendo algo sobre a natureza. E aquilo que é falado, às vezes os detalhes, às vezes é sobre um determinado animal e às vezes é sobre a riqueza que existe da natureza. Eu acredito que você já parou para pensar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Você fica deslumbrado com a criação, sim ou não? Então, quando você olha para estas coisas, é normal você ficar deslumbrado, você ficar maravilhado. Porque aquilo, como diz a palavra, aponta para um Criador. É por isso que Paulo vai falar em Romanos que o homem é indesculpável. Porque quando o homem olha para tudo isso e ele acha que tudo isso veio do nada, isso é insanidade. É por isso que Paulo vai dizer que o homem é indesculpável, porque a própria natureza revela, aponta para a grandeza e a majestade do nosso Deus. Então o que Davi está dizendo é isso aí. Ele diz, quando eu contemplo isso, quando eu vejo tudo isso,
Quando você se coloca diante de uma cena como essa, você fica maravilhado ou você fica triste? Maravilhado. É a mesma sensação que Davi está dizendo aqui. Quando eu contemplo essa grandeza, a criação, aí ele vai e diz, quem é o homem? Por que ele faz essa pergunta? Por que ele vai fazer essa pergunta sobre quem é o homem no meio de uma contemplação da grandeza e da criação de Deus? Algumas pessoas podem pensar, quando eu vejo a maravilha da natureza, quando eu vejo toda a criação, que coisa bela, majestosa, o homem, mas esse homem não é nada, olha só. Não, não é isso. Davi não está rebaixando, pelo contrário, ele está querendo entender. Por quê? O próprio Salmo vai responder. Coloca na continuação, por favor. Fizeste, no entanto, aí ele faz a pergunta, né? Quem é o homem? Aí ele diz, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio, o seguinte, por favor, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, as obras da tua mão e sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Você entendeu o que Davi está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, quando eu contemplo a grandeza, a grandiosidade da criação de Deus, quando eu olho para tudo isso e fico maravilhado com tudo que foi feito, eu me pergunto, isso é Davi, quem é o homem? Por que ele fez essa pergunta? Quem é o homem? Porque ele responde, porque toda essa grandiosidade, toda essa grandeza foi colocada sobre os pés desse homem. Se essa criação é tão grande, tão maravilhosa, quem é esse homem, meu Deus? Davi não está rebaixando o homem, ele está dizendo, meu Deus, quem é o homem? Porque você confiou toda essa grandeza para esse homem. Porque ele mesmo disse, tudo isso que foi feito, toda essa grandiosidade, você confiou a ele, você colocou sobre a tua mão, as obras das tuas mãos, você confiou todas elas a ele. Na verdade, ele diz, tudo você colocou debaixo dos pés desse homem. Então Davi não está rebaixando o homem, ele está colocando o homem no lugar que Deus havia criado, porque ele diz, você colocou, fizeste no entanto um pouco menor do que Deus, de glória, de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Então quando nós olhamos algo assim, queridos, nós podemos ver que quando Satanás chega para Jesus e diz assim, se tu és filho de Deus, tu pode fazer isso. Satanás não está tendo devaneio. Satanás não está tendo uma loucura, ele está ali fora de si. Ele está pensando de forma lógica, dizendo, se o homem é realmente tudo aquilo que Deus o criou, e Deus o criou para ser um pouco menor do que ele, porque é o que a Bíblia diz, quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito numa categoria especial. É fato que por conta da queda, tudo aquilo que aconteceu, o homem ficou debaixo de um jugo de escravidão. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Cristo veio e restaurou isso. Aquilo que havia sido perdido, Cristo veio e o colocou num lugar especial. Na verdade, colocou no lugar que ele tinha caído. Você entendeu aqui? Então, quando Davi pergunta quem é o homem, ele está querendo entender. Porque, rapaz, eu acredito que eu vou falar outra expressão aqui. Quando você vê uma obra, um trabalho, vamos imaginar aqui, um arquiteto. Você entra num prédio, e você entra naquele prédio e você vê toda a maravilha de construção. Tem alguém que é arquiteto aqui? Não, né? Então, vamos lá. Você entra e vê aquela maravilha. O que é que você fica? Diz, meu Deus, você olha para a maravilha que foi criada ou você olha para o que projetou? Você percebe a riqueza, a capacidade, a habilidade daquele que projetou algo tão grande. Então, aquilo que foi criado, na verdade, traz em cena quem o projetou. Você está entendendo? Então, é exatamente isso que Davi está querendo entender disso. Quem é o homem?
Porque se Deus criou algo tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso como a natureza, o universo e tudo mais, e Deus pega tudo isso e coloca aos cuidados do homem, meu Deus, quem é o homem? Então isso mostra que o homem não é aquele que muitas vezes a gente pensa, a religião muitas vezes quer pintar o homem como um desgraçado, um pecador miserável. Será que é isso que Deus vê? Será que é isso que Deus vê? Será que é dessa forma que Ele nos vê? Tem uma passagem lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai falar sobre a igreja, e falar sobre Cristo vindo buscar a sua igreja. E um dia eu estava conversando com uma pessoa, e lá Paulo dizendo, uma igreja santa, imaculada, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o texto que Paulo está relatando. Então, eu estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa dizendo assim, pastor, meu Deus do céu, quando é que Jesus vai voltar? Eu disse, por quê, irmã? Olha só o que a Bíblia está dizendo, que Cristo vai vir buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, não é? E a gente olha hoje para o mundo, para a igreja que como está, meu Deus, está muito longe disso. Meu irmão, você está olhando da forma errada. A igreja já é isso aí. Nós já somos o que a palavra está dizendo, porque o que nós somos não é fruto de obra de homem, não é resultado dos meus méritos e esforços, mas sim dos méritos de Cristo. Eu me tornei algo porque Ele fez algo por mim. Então, Ele me colocou nessa posição, Ele nos colocou nessa posição. Então, Satanás chega para Jesus e diz, se tu és filho de Deus, faz isso. Aí eu pergunto, será que nós temos ciência, noção dessa habilidade, desse poder, dessa capacidade que está residindo em nós? Na pessoa do Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente anda cabisbaixo, tristes, porque às vezes a gente não teve a sorte de nascer na família tal, às vezes nós não tivemos a sorte de fulano, de beltrano, que isso, aquilo, outro, e às vezes a gente fica comparando a nossa vida com outros e medindo uns com os outros e chegamos à conclusão de dizer assim, rapaz, eu sou meu Deus do céu. E andamos, muitos de nós, mesmo na igreja, desanimados, tristes, não serei ninguém, não irei para lugar nenhum. Por que pensamos assim? Porque muitas vezes estamos olhando da forma errada. Porque quando Satanás disse para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí outra pergunta eu quero fazer, Jesus tinha essa habilidade, essa capacidade para transformar? Sim ou não? Ele não fez, e como eu falei, não vou entrar na razão, os méritos daquilo, mas ele não fez, mas a tentação aconteceu, porque se não houvesse a possibilidade daquilo acontecer, não seria tentação. Amém? Não seria tentação, mas aconteceu a tentação porque havia a possibilidade. A pergunta é, o que o Filho de Deus pode? Sabe, irmãos, existe um poder que opera em nós. Existe algo grandioso que opera na nossa vida. Existe uma presença que opera na nossa vida. E eu e você precisamos andar conscientes daquilo que existe na nossa vida. Não importa muitas vezes de onde nós viemos, qual foi a nossa história antes de Cristo, o que tivemos que passar. Mas uma coisa mudou. Quando nós entramos nessa nova família, chamada família de Deus, isso só acontece por causa do novo nascimento. A Bíblia vai dizer, Paulo diz que uma nova criação aconteceu. Tudo novo se fez. Tudo novo é tudo novo. Sabe as limitações anteriores? Sabe tudo aquilo que existia antes de Jesus? Desapareceu. Sabe por que muitas vezes a gente não usufrui dessa nova realidade? Porque muitas vezes nós estamos com uma mentalidade errada, pensando como muitas vezes os judeus pensavam. Meus irmãos, eu sei que o tempo avança com uma velocidade muito grande.
E não dá tempo a gente... Ô, Jesus! Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu selecionar aqui, porque não vai dar tempo para a gente entrar em assuntos aqui. Meu Deus, cadê Jesus? Você está recebendo alguma coisa? 1 João 2, por favor. Eu estou avançando algumas etapas aqui, algumas casas, porque a gente não vai dar para a gente... 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Se existe um problema, querido, se existe um problema de filiação no mundo, se existe um problema que tem no mundo, é o problema da paternidade de Deus. Jesus veio estabelecer isso. Mas, na sua época, muitos não entenderam, né? Jesus, ele foi até mesmo... Tentaram apedrejar Jesus porque Jesus dizia que era filho de Deus. Na verdade, eu não vou abrir até para ganhar tempo, mas você sabe qual foi a condenação de Jesus? Sabe qual foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado à morte? A Bíblia diz que o sumo sacerdote chegou para Jesus no momento que Jesus ele foi preso, ele estava diante do sinédrio, e o sumo sacerdote pergunta para Jesus: tu és o Filho de Deus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus disse: eu sou. E você vai ver o Filho do Homem e tal, e Jesus começa a citar o que vai acontecer. Sentado à destra da majestade, nas alturas e tal. Naquele momento, o sumo sacerdote rasga as vestes e diz: blasfêmia. O que precisamos ouvir mais? Então, Jesus ele foi condenado à morte pela blasfêmia que, segundo os judeus, era blasfêmia. E qual foi a blasfêmia? Ele dizer que ele era filho de Deus. Isso era inaceitável para os judeus. E nós hoje, no nosso tempo, nós até aceitamos que somos filhos de Deus. No entanto, nós não entendemos a real proporção que isso tem. Sabe, as nuances que isso acontece. O que é ser filho de Deus? É mais do que existir, querido. Eu estou nesse mundo, eu nasci, então eu sou filho de Deus porque Deus me criou, então eu sou filho. Não, é muito mais do que isso. É um estilo de vida diferente. É andar com uma atitude diferente. Nós olhamos, por exemplo, eu não sei se você já conversou, mas existe aquele imaginário popular que todo judeu é rico ou pelo menos é bem sucedido. Não é verdade? Mas eu pergunto, você já parou para pensar? Já estudou um pouquinho por que isso é fato? Porque os judeus eles chegam em todos os lugares do mundo. Por que o judeu chega em qualquer nação e ele consegue ser bem sucedido, ele consegue, sabe, crescer financeiramente? Você sabe por que isso? Porque se existe uma coisa que o judeu tem, querido, é uma convicção a respeito daquilo que é dele. Por exemplo, certa vez, Jesus estava pregando para um judeu, um grupo, na verdade era só judeus, e Jesus diz, aquela passagem nós citamos em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí os judeus disseram assim, que história é essa de liberdade? Nós somos descendentes de Abraão, nós não fomos escravos de ninguém. Ou seja, eles têm uma consciência que porque eles são descendentes de Abraão, aquilo vai alcançá-los. Eles andam conscientes das bênçãos que foram dadas a eles pelo fato deles serem descendentes de Abraão. Eles andam conscientes disso. Eles fazem as coisas conscientes disso. Eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão e eu sou herdeiro. E ele anda, ele sabe disso. Ele não está atrás de algo, ele simplesmente faz o que faz, consciente disso. Ele tem convicção da herança que ele carrega. E é o que muitas vezes nos falta como igreja. É o que nos falta, porque mais do que fazer alguma coisa, mais do que fazer algo é ser. Mais do que fazer, ser. Às vezes a gente se detém tanto em fazer, mas a gente precisa fazer com a consciência de que somos. Você não se torna alguém porque faz, mas você faz porque é alguém.
Não são práticas humanas ou religiosas que tornam uma pessoa filha de Deus. Ela nascer de novo. Se ela não nascer de novo, ela pode ter um comportamento exemplar. Ela pode ser a pessoa mais justa e mais piedosa do que você conhece. Mas, infelizmente, se ela partir sem Jesus, ela vai para o inferno com toda a justiça e piedade que ela tenha. Porque não é o que ela faz que é mais importante ou que é determinante, é quem ela é. O judeu sabe que ele é descendente de Abraão. Ele sabe que ele é semente de Abraão. Ele carrega a bênção. Ele não tem dúvida quanto àquilo. E o que quer que ele faça, ele faz com essa consciência. É por isso que prospera. É por isso que dá certo. Porque ele tem essa convicção. Por exemplo, tem alguém aqui que é um guarda de trânsito? Não, né? Para você entender, eu vou usar esse exemplo só para você ver a diferença do ser e do fazer. Qualquer um de nós aqui, se nós fôssemos ali na rua, nessa avenida aqui, e se nós levantássemos as mãos ali para os carros e fizéssemos gestos para parar o trânsito, a gente até conseguiria por um pequeno tempo. Qualquer um de nós aqui, se nós fôssemos para a rua ali e os carros passando e a gente fizesse assim, para. Eles iriam parar, às vezes, até para ir, porque não estavam entendendo nada. Meu Deus, o que é esse doido aí que está na rua aí, acenando, mandando eu parar? Ele parava até com medo. Mas se eles percebessem que você está mandando parar só porque você quer parar, meu irmão, você corria um risco muito grande de levar uma surra. Sim ou não? Verdade. Agora, se um guarda de trânsito for no mesmo lugar que você e fizer o aceno, todo mundo para e ninguém questiona. Por quê? Ambos fizeram a mesma coisa, quem era guarda e quem não era guarda. Porque não é o que faz que determina, é quem é. Antes de qualquer coisa, é quem é. O guarda, as pessoas param e obedecem a ele no trânsito, não porque ele acena com a mão e manda parar, mas é porque ele está investido de uma autoridade e as pessoas sabem quem ele é. E atendem o que ele diz. Você está entendendo a diferença? Muitas vezes as pessoas estão se detendo muito em fazer coisas. E eu volto a repetir, é importante que essas coisas sejam feitas. No entanto, é muito mais importante uma consciência sólida de quem nós somos. A identidade que nós carregamos. 1 João capítulo 2. Olha só qual é o espírito do anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Só o versículo 22 para a gente ganhar tempo. Tá? João está falando sobre o anticristo, amém? Aí ele pergunta, quem é mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Quem é o anticristo? O que nega o Pai e o Filho. Quem é o anticristo? O que nega o Pai e o Filho. Você percebe, querido, que todo o trabalho de Satanás, toda a ação de Satanás é para que essa revelação de Pai e Filho não se estabeleça na nossa vida. Toda a ação de Satanás é tentar fazer com que eu e você andemos, muitas vezes cheios de afazeres. E às vezes esses afazeres são até religiosos, práticas, não tem nada de errado quanto a isso. Mas sem essa consciência de pai e filho. Se você olhar Jesus falando sobre ansiedade, ele vai falar que a ansiedade, ela se estabelece na vida das pessoas por causa da falta de consciência de pai. Jesus em Mateus 6, ele está falando sobre não andar ansioso, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, não semeia e tal. E ele termina dizendo o seguinte, olha, o vosso Pai sabe que necessitar de todas elas. Quando eu não sei quem é o meu Pai, é óbvio que eu vou me preocupar e ter medo do meu futuro. Agora, quando eu sei quem eu sou e quem é meu Pai, sabe, o meu futuro está garantido, eu terei plena segurança quanto ao meu futuro. Por quê? Porque eu sei que eu sou filho e quem é o meu Pai. Jesus disse, nesse texto,
pelo tempo não dá para a gente... mas Jesus disse, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu pai, o seu próprio mal. Jesus está falando sobre uma preocupação sobre o dia de amanhã. Agora, quando eu não sei quem é meu pai, querido, eu vou depender dos meus próprios esforços. Eu vou pensar assim, se eu não fizer, eu estou lascado. Se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não fizer, e não é assim. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. Eu prospero não porque apenas eu trabalho, mas porque existe uma bênção de Deus sobre a minha vida. E essa bênção está sobre a minha vida porque eu sou filho de Deus. Quando Satanás pergunta para Jesus, se tu és filho, transforma essas pedras em pães, querido, é porque um filho pode viver uma vida diferente. Ele pode usufruir de algo diferente, totalmente diferente. Não existe como a gente colocar numa balança e achar que tudo é a mesma coisa. Satanás diz, se tu és filho de Deus, e eu pergunto para você, você sabe o que é ser filho de Deus? Nós temos ciência sobre isso, temos essa compreensão sobre isso. Abra, por favor, para a gente finalizar, Marcos 16. Marcos capítulo 16. Cadê, meu Deus? Marcos 16. Está tudo bem, meu querido. Olha para o teu vizinho e diga assim, está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque o Pai cuida. Ele disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Ele diz, porque o Pai sabe do que você precisa. Isso, querido, tem que trazer para nós quietude, sabe? Existe um Deus. Ele é Deus, Ele é grandioso, mas Ele é meu Pai. Ele cuida. Ele cuida de mim. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós citamos muito o versículo 17 em diante, que diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é assim? Você crê nisso? Você crê no que está escrito? Diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Mas a pergunta é, quem são esses que creem? O que é crer aqui? É crer em quê? É crer na autoridade que Deus lhe deu? Também. A gente pode usar assim. É crer no poder que há no nome de Jesus? Também. Mas de fato o que o texto está dizendo sobre aqueles que creem, está falando de algo bem específico. Se você voltar aos versículos anteriores, versículo 15, coloca aí, por favor. Olha só, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Versículo 16. Quem crê e for batizado será... O que significa esse salvo aqui? Nascer de novo. Quem crê será salvo. O salvo é que tem essa autoridade. O que nos dá esse poder dos sinais acompanharem, não é só você crer no nome de Jesus, é você saber quem você é por causa da obra que foi feita. O crer aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, na verdade está falando sobre aqueles que creram na mensagem, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho será salvo, e for batizado será salvo. Esse crer aqui é que vai entrar no versículo 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Queridos, isso fala de consequência. É a mesma coisa dizer o seguinte: você não se surpreende, você e eu não nos surpreendemos de ver um pássaro voar, porque aquilo é inerente a ele. Ele foi criado daquela forma. Você não fica
abismado se você olhar para um aquário e ver o peixe vivendo lá debaixo da água. Você não fica, meu Deus, o que é que... Não, aquilo é normal. Estes sinais que a Bíblia está falando, que Jesus vai falar nos versículos seguintes, são o resultado do que aconteceu com a nossa vida. Pelo fato de crermos na mensagem, nós nos tornamos uma categoria especial, filhos de Deus, não somos como os demais. E por causa disso, porque somos filhos, coisas vão acompanhar aqueles que creem. Coisas vão acompanhar. Coisas vão acompanhar. Eu e você teremos uma vida diferente. Isso é mais do que você crê. Eu creio no nome de Jesus, eu também creio. Mas é a mesma coisa do guarda no trânsito. A autoridade que está no nome de Jesus só tem efeito porque antes eu sou um filho de Deus. Você vai ver lá em Atos, que a Bíblia diz que alguns filhos de um sumo sacerdote chamado Seva tentaram expulsar um demônio de alguma pessoa lá. Eu te esconjuro por causa, eu te esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio pegou ele, deu uma surra tão grande que eles saíram rasgados, quase nu. Não é só falar o nome de Jesus, é quem fala. É o fundamento que dá a base para estas coisas. Os sinais vão acompanhar. Repreenda, porque você é um filho, você tem uma autoridade, você tem uma permissão, você tem da parte de Deus. E você entende isso? Uma nova vida. Eu sei que o tempo, queridos, infelizmente pode parecer, mas é pouco para a gente abordar um assunto tão grandioso. Então, quando Satanás chegou para Jesus, ele sabia muito bem quem era filho de Deus e o que o filho de Deus poderia fazer. Nós sabemos. Você sabe o poder que opera na sua vida, na minha vida? O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, habita em nós. Satanás olhou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, você pode fazer isso. Você pode transformar pedras em pães. Jesus não fez isso. Mas a questão é, ele podia fazer. Porque ele era filho. E a Bíblia diz que aqueles que receberam a Jesus, receberam o poder de serem feitos. O filho só se torna filho quem recebe poder para ser. É poder. Ande com essa consciência, querido, quem você é. Saiba disso. Medita sobre essas verdades. Às vezes as pessoas ficam tentando ser abençoadas e ficam tentando fazer coisa, um monte de... para tentar que alguma coisa aconteça. E às vezes a única coisa que precisa é saber. Amém? Somos filhos. João vai dizer, e de fato somos. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas a Bíblia diz que tal ele é, somos nós nesse mundo. Nós somos, hoje aqui na terra, a mesma coisa que Jesus era quando estava aqui na terra. Você acredita nisso? Aleluia. Eu sei que às vezes a mente religiosa olha para um negócio e diz assim, blasfêmia. Mas não é blasfêmia não, querido. Não é blasfêmia não. É a verdade da palavra. Feche teus olhos. Se você recebeu essa palavra, aleluia, eu quero que você passe por um momento contemplando essas maravilhas, porque isso se trata de ti, é a sua vida, é você. Senhor, nós adoramos a ti por tua obra perfeita. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela nova criação que foi feita em Cristo Jesus.
Nós que não éramos povo, nos tornamos. Na verdade, a sua palavra diz que hoje nós somos da família de Deus. A palavra diz que Cristo não se envergonha de nós. Pelo contrário, Ele tem alegria de nos chamar de irmãos. Oh, Senhor, eu sei que muitas vezes a religião e tantas coisas, Senhor, tem roubado de nós uma consciência de filiação. Muitas vezes nós, como igreja do Senhor, andamos ansiosos, preocupados com tanta coisa, mas de fato isso só acontece porque perdemos a consciência de filho. Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos do nosso entendimento abertos. Obrigado por sua graça e sua bondade sobre esse lugar. Obrigado pelo teu favor sobre nossas vidas. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Querido, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Que ainda não se tornou um filho de Deus? Como eu falei, a Bíblia diz que aqueles que o receberam, é necessário receber a mensagem do Evangelho, a mensagem do sacrifício que foi feito. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e que deseja nessa noite fazer, entregar sua vida a Cristo? A Bíblia fala sobre uma nova criação sendo realizada, as coisas velhas desaparecendo, passando, tudo se fazendo novo. Todos salvos? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor. Amém.